Boa tarde, meus queridos. Gostaria desta tarde trazer uma mensagem a respeito de uma reflexão que eu acabei de ter ainda há pouco, a respeito da fé do homem. Bem sabemos nós que nós já nascemos com a fé natural, a fé da certeza de que vamos conseguir algo, de que vamos resolver, vamos conquistar. E às vezes eu fico imaginando um atleta que se prepara para o atletismo e ele tem que ganhar uma medalha, ele tem que se esforçar para chegar em primeiro lugar. Mas para isso tem todo um preparo, toda uma preparação do organismo, da saúde, ter resistência física. Então o homem ele chega ao seu limite para conquistar uma medalha de ouro e muitas das vezes não consegue chegar ao seu objetivo. E aí vem a frustração, vem o desânimo, a tristeza, vem o ódio, porque ele diz que eu podia ter feito melhor, podia ter feito mais, mas na próxima eu vou tentar chegar em primeiro lugar. Mas tem muitos, queridos, que já desistem e já não quer mais saber da medalha. Quer dizer, todo aquele esforço que ele teve foi em vão. Mas eu quero trazer para você uma palavra de ânimo para a sua alma. Eu quero apresentar a você uma pessoa chamada Jesus, o Filho de Deus. Ele tem um propósito, assim como um atleta tem um propósito, Jesus também tem um propósito. O atleta, para alcançar o seu propósito, ele exigiu dele um sacrifício. Como também o propósito de Jesus existiu um sacrifício. O propósito do homem em ganhar a medalha exigiu dele muitos esforços. Ele tendo uma ideia que ele poderia chegar em primeiro lugar, mas aquilo não era certo, e não é certo chegar em primeiro lugar. Você não tem como saber se alguém está treinando melhor, se tem alguém mais capacitado, mas no dia da competição é quem vamos saber quem é o melhor. Mas Jesus, ele se capacitou. Jesus, ele nos mostrou que podemos chegar em primeiro lugar. Uma coisa é certa: quem tem propósito e está disposto ao sacrifício para alcançar esse propósito, pode ter certeza que você vai ser um vencedor. Ser um vencedor, uma pessoa que supera limites, os obstáculos, uma pessoa que vai além da sua capacidade. E isto só acontece quando tem Jesus em sua vida. A maior conquista que o homem pode ter na sua vida é conseguir conhecer a si mesmo, conhecer os seus limites, reconhecer que é falho, cheio de imperfeições e que precisa de Deus para que possa chegar a uma verdade, a um caminho e ter uma vida abundante. O sacrifício faz parte de um homem vencedor, ser um atleta de Cristo. Mas para que isto venha a ter êxito, é necessário que o primeiro obstáculo a ser transpassado é o nosso eu, a nossa altivez, a nossa arrogância, o nosso orgulho, e parar de achar que Deus, ele pode fazer tudo e por todos, porque Ele é Deus, Ele é amoroso, Ele
Ele me conhece, ele sabe que eu amo ele, mas como eu posso dizer que amo a Deus? Se não amo o meu irmão que eu estou vendo? Eu sou um mentiroso. Dizer que ama a Deus e não ama seu irmão é um mentiroso. Porque como eu posso amar aquilo que eu não vejo? Então, meus queridos, voltando na palavra, temos que enfrentar um desafio muito grande nos dias de hoje. É o nosso eu. E eu vejo muitas pessoas falando sobre missões, falando sobre este assunto e dizendo que está no coração de Deus. Missões, ele nasceu no coração de Deus. Jesus foi enviado, foi o primeiro missionário a desenvolver esse trabalho. Tanto é que, até os dias de hoje, a sua palavra ela é viva e ela é eficaz. E ela penetra entre a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medula. E esta palavra, ela é apta para discernir o coração do homem nas suas intenções. Meus queridos, temos que nos ganhar primeiro. Antes de falar de missões, temos que entender que nós temos que nos ganhar para Jesus. Dizer que eu amo a Deus e não fazendo a vontade dele, então eu não amo Deus. Amar a Deus é fazer a sua vontade, é ser obediente a Deus. É deixar a vida que outrora fazia e andar no caminho da retidão, da verdade. E não fazer mais aquilo que fazia no mundo. Percebemos hoje que tem muitas pessoas dizendo que é homem de Deus e mulher de Deus, mas não deixaram os seus vícios, seus costumes, suas ideologias, suas práticas, que minam o amor de Cristo, que interferem numa comunhão plena com Deus. O próprio Jesus disse que se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, falarás para o monte, transportar de um lugar para outro, e assim você conseguirá. Bom, eu tenho aqui um grão de mostarda na minha mão. Talvez vocês não consigam enxergar, aproximar aqui. Olha o tamanho do grão de mostarda, como é pequeno. Isso significa que a nossa fé, ela é muito pequena. E para que venhamos alcançar, não como um atleta, que o atleta ele não tem a certeza e a convicção, ele cria nele essa convicção, mas ele sabe que pode ter alguém melhor que ele. Mas quando você é um atleta de Cristo, quando você é um missionário que está no centro da vontade de Deus, você nunca vai ser um perdedor. Você nunca vai deixar de ganhar. Você sempre vai estar na frente, porque Deus estará com você. Tem um exemplo prático de um grande atleta, de um grande vencedor, Davi também. O que mais me vem em memória a respeito de Davi é que ele não era uma pessoa bem na sua formosura, ele não era uma pessoa benquista, mas ele tinha uma diferença. Ele era um valente, ele avançava, ele não tinha medo, ele não queria saber o tamanho do leão, ele não queria saber o tamanho do urso, ele não queria saber o tamanho do gigante, porque ele não olhava para a dificuldade. Davi não olhava para as incertezas. Davi ele olhava para a vitória, e ele sabia que ia conquistar. E você pode conquistar. Você tem que sair do seu eu, você tem que abrir os seus olhos e olhar para o mundo não como um perdedor, mas como aquele que vai vencer todos os obstáculos, e não se enclausurando, se escondendo, se esvaecendo da sua fé, deixando de existir na sociedade, na família, na igreja. Avance, meu querido. Coloque Jesus na frente e avance, exerça a sua fé sobrenatural. Seja fiel a Jesus. Jesus ele quer ter um encontro real com você nesta tarde. Abra seu coração para Ele, entregue-se a Ele, porque
quer ver você nos braços dele hoje. Não adianta dizer que eu sou de Deus, que eu tenho Deus na minha vida, mas continua no pecado, continua fazendo as coisas erradas. Jesus não está com você, meu querido, nessa peleja. Jesus não está na peleja com o desobediente, com quem anda no pecado, não. Quem sou eu para apontar erros das pessoas? Mas a palavra diz que nós temos que nos examinar e assim cuidar para que nossos erros eles não sejam cometidos novamente. Temos que buscar a convicção de Cristo na nossa vida. Seja vazio de si hoje. Se esvazie do seu eu. Deixe Jesus entrar na sua vida. Mude. Faça uma reflexão. Será que Jesus viesse hoje? Será que eu subiria com Ele? Será que as minhas atitudes, meu comportamento, a forma que eu estou vivendo hoje, será que Jesus está satisfeito com o que eu venho fazendo? Será que Jesus está satisfeito como eu venho me conduzindo neste mundo? Faça o exame hoje de consciência. Abra seu coração para Jesus. Se entregue. Se renda nos braços do Senhor hoje. Eu quero dizer, meu querido, que a salvação não é caridade. Salvação não é atos de bondade, cortesia. A salvação vai muito mais além do que isso. É uma renúncia. Renunciar tudo quanto tem para ser discípulo de Jesus. Renunciar tudo quanto tem para ser salvo. Se você for verdadeiramente um discípulo de Jesus, você está renunciando o mundo, está renunciando suas vontades, você está no centro da vontade de Deus. Pense nisso, meu querido, minha querida. Faça uma reflexão hoje. Deixe o Espírito Santo agir na sua vida. Jesus, ele quer algo com você. Ele quer ter um encontro real contigo. Jesus, ele quer olhar nos seus olhos. Ele quer que você olhe nos olhos dele e diga assim: Senhor, eis-me aqui. Mas como uma entrega total. Quando você disser para Senhor, eis-me aqui, é você aceitar o tudo de Deus. Aceitar tudo. Mesmo que passe pela aflição, pela escassez, pela falta de alimento, pela falta de alegria, pela falta de amizade dos amigos, por causa do desprezo, mesmo que você esteja passando pela perseguição, você está no presídio, você deve estar no hospital, no leito de cama, deitado numa cama, você pode estar para passar por uma cirurgia, você pode estar com causa na justiça para ser resolvido, você pode estar com seus filhos nas drogas, o marido já abandonou lá, a mulher está querendo abandonar a sua casa. São tantos problemas. Mas eu quero dizer para você o seguinte: se você tiver Jesus na sua vida, a primeira coisa que chega no seu coração é a paz. Você vai se encher de paz, você vai ter uma convicção plena que o Deus está na sua vida e tudo vai ser resolvido. E você vai ter a convicção que mesmo que você esteja passando por tudo isso, mas na hora que Jesus vier, você vai subir. E você não vai ficar aqui, junto com os desobedientes. A Bíblia diz que os filhos das trevas é mais prudente que os filhos da luz. Vemos muitos homens aí, mulheres aí, tendo sucesso na vida, porque eles focaram no objetivo. Eles tiveram um propósito e estão pagando um preço para chegar. É diferente da salvação. Se você ganhar o mundo inteiro, mas se você não conseguir se ganhar para Jesus, não valeu nada, não valeu a pena. E se você diz assim: eu não tenho passado aflições, eu não passo por dificuldades, eu tenho bastante dinheiro, eu tenho tudo, nada me falta. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o dia mau, ele vai chegar. E esteja preparado para você não ficar decepcionado e não vir querer se suicidar. Porque tem muita gente que não tem fé em Deus. Diz que tem Deus porque tem o dinheiro, porque tem tudo na mão. Mas na hora que vem a aflição, na hora que vem
a dificuldade, que todos se afastam, você fica sozinho, aí eu quero ver se você tem Deus na sua vida. Quem era o seu Deus de fato? O dinheiro ou Deus? Quem tem Deus, mesmo que esteja passando por os maiores intempéries da sua vida, ele vai estar sempre feliz. A sua alma vai estar sempre feliz. Seu semblante pode até não parecer tão feliz. Seu corpo pode até não parecer tão cheio de saúde, mas a sua alma está nutrida com o amor de Deus. Entregue seu coração para o Senhor. Deixe de ter uma vida de uma falta de alegria. Muita gente aí sofrendo, passando por angústia, cheia de mágoas. Aí na frente das pessoas é aquele sorriso, como se nada tivesse acontecendo, que fosse uma pessoa forte e está morrendo. Faça isso com sua vida não. Seja sincero, entregue seu coração para Jesus, se renda aos pés do Senhor, deixe Ele agir na sua vida. Lembre-se que Jesus é muito mais do que a comida e do que a bebida. Jesus é muito mais do que um bom emprego. Jesus é muito mais do que um amor de homem, de um amor de mulher. Eu vi um amigo meu falando algo, eu achei muito interessante, o pastor José Lúcio. Ele disse que passou por estava trabalhando num lugar, numa cidade, e ele, trabalhando ali, apareceu uma mulher na porta da sala onde ele estava trabalhando, e aquela mulher quis se insinuar para ele. E se eu me lembro bem as palavras do meu amigo, pastor José Lúcio, ele disse que ele olhou assim para aquela mulher e disse: olha, você errou aqui 3 vezes. Primeiro, eu não vou perder a comunhão que eu tenho com Deus com você. A minha salvação vale muito mais do que um momento de prazer. E ele disse também: só pela 2ª vez eu já tenho uma mulher, uma esposa que me satisfaz, que eu a amo, que eu tenho, que é o meu corpo. Deus a me deu e eu tenho muito zelo pela minha esposa, ela já me satisfaz em tudo. Em terceiro lugar, que você bateu na porta errada. Você põe-se para fora daqui, que eu já tenho um dono, eu já tenho uma esposa muito linda, eu já tenho uma vida com Deus. Um exemplo muito interessante. Não foi bem assim, não sei se muda as palavras, faz bastante tempo que ele me contou. Eu queria compartilhar isso com vocês. Um homem que já tem seus quase 80 anos e dando um exemplo do que é ser fiel ao Senhor. E eu sou muito feliz, porque Deus tem colocado homens de Deus na minha vida e tem me ensinado o que é estar no centro da vontade de Deus. Passei por muitas lutas, passei por muitos intempéries. Eu achei que eu não fosse conseguir. Na minha caminhada, foram muitos obstáculos para me chegar até aqui onde eu cheguei. Eu sempre sendo cobrado, as pessoas podiam errar, as pessoas podiam falhar, as pessoas podiam mentir, as pessoas podiam fazer tudo errado. Nada estava tudo bem, mas se eu mentisse, se não desse certo, ou se eu não conseguisse chegar ao objetivo que as pessoas queriam, aí eu pagava o preço. E eu ouvi uma pregação lá de um amigo, outro amigo falando que o pai dele tirou ele ele falando que ele estava muito abastecido na igreja e estava muito feliz ali, chamava os amigos para compartilhar daquela alegria dele, que ele tinha conquistado, fez uma igreja ficar muito grande, cresceu muito essa igreja com a presença dele ali, e ele já bem abastado de muita alegria por ter feito grandes conquistas naquele lugar. E o pai dele chegou, que era o pastor presidente, e chegou para ele lá no dia de culto, no grande culto, pediu que ele sentasse e colocou outra pessoa no lugar dele.
E ali aquela alegria que ele tinha sentido ali, aquela abastança de alegria se tornou ali em lágrimas. Mas ele não desistiu. E ouvindo aquela pregação naquela noite, eu fiquei muito feliz. Porque o mais importante de tudo na nossa vida é a nossa salvação. É não desistir de ser servo do Senhor. Não deixar de ser obediente. Estar no centro da vontade de Deus. Meus queridos, foram muitas. E eu digo para você que ainda vem muitas ainda pela frente. Ainda vem muitas lutas pela frente ainda. Mas eu nunca pensei em desistir, nunca olhei para trás. Eu jamais quero deixar o meu Deus pelas regalias deste mundo, pelas ofertas que me conduzem ao inferno. Hoje eu entendo porque que eu fui tão perseguido na minha vida. Porque eu tive que passar por traições, por mentiras, até processado eu fui. O advogado nem queria acreditar em mim. Ele disse, olha, diga que você teve um problema aí, que você era doido, que você teve um distúrbio quando você era criança. Eu disse, doutor, eu quero dizer uma coisa aqui para o senhor. Eu não vou mentir. Se o senhor não acredita na minha verdade, então o senhor pode voltar. Eu vou entrar nesse tribunal e vou falar com esse juiz e vou falar a verdade para ele. Eu vou falar para o excelentíssimo. Não, mas essa causa está muito difícil para você. Você não vai conseguir sair dessa, não. E ali era o diabo, irmãos. O diabo querendo estragar, acabar com o meu futuro, acabar com a minha vida. Querendo que eu mentisse. E tem uma coisa que me dói na minha alma. É quando eu vejo alguém mentindo e disfarçando uma verdade. Escondendo as verdades. Eu entrei ali, naquele tribunal de justiça, fui humilhado ali de uma forma terrível. Não desejou isso para ninguém. E eu pedi uma palavra para aquele juiz. Eu disse, excelentíssimo, o senhor pode deixar eu falar uma palavra? Ele disse, pode falar. Eu disse, olha, o senhor pode me colocar aqui, me prender, me colocar numa sala. E pode procurar na minha vida, por onde eu passei. Eu viajei em alguns lugares, alguns estados, já morei em alguns lugares. Aonde o senhor encontrar uma falha minha, por este motivo o senhor pode me prender. O senhor não precisa nem mandar policial para me levar para o presídio. É só o senhor dar o endereço que eu vou lá e me dar a chave que eu vou lá ficar preso lá. Eu mesmo vou me prender. Agora, por esta acusação que estão fazendo, por essa acusação que eu estou sendo levado a estar aqui neste tribunal, isso aí eu não cometi. E ali eu fui muito massacrado naquele dia. Aquele juiz olhou assim para mim. Eu disse, você está liberado, pode sair da sala. O advogado ficou com ele. E eu olhei no olho daquele juiz como se eu estivesse olhando para Deus. Eu disse, Jesus, julgue esta causa. Jesus, julgue essa causa. Porque eu sou inocente. E meu querido, eu quero dar essa palavra para você. Se você é inocente, se você não fez nada de errado, e está sendo perseguido, maltratado, se você está sendo moído, se as pessoas não estão conseguindo entender você, você está no centro da vontade de Deus. Não saia do seu lugar. Continue sendo servo do Senhor. Continue adorando, exaltando, enaltecendo o nome do Senhor. É como está lá em Mateus capítulo 5, nos seus primeiros versículos, até o 12. Faça um exame de consciência. Se você está sendo perseguido pelo amor de Cristo, alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão lá no céu. Agora, se você estiver sendo perseguido pelos seus erros, porque você não é obediente,
porque você não aceita se submeter a soberania de Deus, você não aceita ser comandado pela hierarquia de Deus, então você precisa se converter hoje. Se você não consegue ser servo, então você não tem como você alcançar a sua salvação. Você primeiramente tem que se converter. Se você não consegue ser honesto, não consegue ser fiel a Deus, a sua família, a igreja onde você se congrega, se você está cheio de impureza e ainda está reclamando porque está passando por momentos difíceis, você está precisando se encontrar com Jesus. Você está precisando hoje, verdadeiramente, ter um encontro com Deus. Então não culpe ninguém pelos seus erros, pelas coisas que têm acontecido na sua vida, não. Não culpe. Não coloque a culpa nas pessoas. Não transfira seus erros, as suas incompetências para as pessoas, não. Todos nós somos responsáveis por tudo quanto acontece conosco, porque nós é quem determinamos. Nós temos um livre-arbítrio de escolher qual caminho temos que seguir, qual tipo de semente estamos plantando. E eu quero dizer para você que nossas escolhas, elas nos levam ao caminho para o céu ou para o inferno. A semente que estamos semeando, vamos certamente colher os frutos dela. Então analise qual tipo de semente que você está semeando hoje. Analise qual é o caminho que você está percorrendo. Procure se examinar a si mesmo para que você não venha no grande dia. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, você não ficar e você dizer assim: eu sabia que ele vinha e eu não acreditava. Eu pensava que esse pecadinho meu que eu fazia aqui, eu achava que isso não ia me impedir de subir ao céu. Porque me disseram que uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez me disseram que se eu confessar Jesus como Salvador, eu vou morar no céu, mesmo eu mentindo, mesmo eu no adultério, na fornicação, na mentira, fazendo a profanação do templo do Espírito Santo, fazendo coisas que não convém um homem de Deus fazer, uma mulher de Deus fazer, porque fomos formados homem e mulher, mulher para o homem, homem para a mulher. Não existe outra forma de família. Então analise bem, preste bem atenção quais são as suas escolhas que você está tomando. Porque Jesus, ele está voltando e ele vai vir buscar um povo santo. E você faz parte desta grande família que vai morar no céu. Se arrependa hoje, entregue sua vida para Jesus, e eu quero orar por você neste momento, para que Deus venha libertar você deste mal que tem lhe atormentado, tem lhe distanciado da presença de Deus. Coloque a mão no seu coração neste momento, e eu quero orar pela sua vida, pela sua família, orar pelos seus projetos, e para que você tenha um encontro real com o Senhor Jesus e que o Espírito Santo ele venha habitar neste corpo, que é morada e templo dele. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar estas vidas que estão neste momento, meu Pai, interessadas em ter encontro real contigo. Que a tua bênção venha ser estendida sobre a vida de cada um dos teus filhos, que este arrependimento, meu Pai, ele seja definitivo. Que seja, meu Pai, uma entrega total em teus braços. Meu Deus, eu entrego o corpo, a alma e o espírito destas pessoas em tuas mãos. E que elas possam, a partir de hoje, meu Pai, ter uma vida repleta, abundante, cheia da tua graça, da tua misericórdia e do teu amor. E que os caminhos que percorriam, a partir de hoje, vão andar agora no caminho de Jesus. As sementes, meu Pai, que estavam semeando, vai ser parado de semear, e vão agora semear sementes boas, que vão gerar bons frutos, e que esta pessoa, no grande dia, tem um grande presente para lhe entregar, que é a sua própria alma. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar estas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, sejam abençoados para a honra e glória do nome do Senhor. Amém.